Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Olá. Hoje, a gente mergulha nos primeiros 10 capítulos de um livro, assim, fundamental. A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Um clássico, né? E a ideia é justamente essa, pegar esses capítulos iniciais e, tentar entender como tudo começou a mudar lá na Fazenda. Exato. Como é que uma revolução que nasce com ideais tão bonitos, de igualdade, de libertação, acaba tomando rumo completamente diferente? Vamos analisar uns pontos cruciais, né? Os discursos, as decisões, as táticas que foram surgindo. Tudo começa na Fazenda do Solar, que depois vira Fazenda dos Bichos. O Sr. Jones, o dono, é negligente, bebe demais, e os animais vivem oprimidos, né? Sim, um cenário de exploração clássico. E aí surge o velho Major, um porco já idoso, mas muito respeitado. Ele tem um sonho, uma visão. E ele convoca aquela reunião secreta no celeiro. Isso. E ali ele lança as bases do que seria o animalismo. É um discurso poderoso. Ele define o homem como o inimigo principal. O homem é o único e verdadeiro inimigo. Forte isso. Muito. E prega a união total. Todos os animais são camaradas. E a rejeição completa aos hábitos humanos, casas, camas, álcool, dinheiro, tudo isso. E a regra fundamental: o que anda sobre duas pernas é inimigo. O que anda sobre quatro patas ou tem asas é amigo. E claro, a igualdade. Todos os animais são iguais. E para coroar tudo isso vem a canção Animais na Inglaterra. Ah, a música, ela tem um efeito eletrizante, né? Os bichos ficam em êxtase cantando. Funciona como um hino mesmo, né? Planta aquela semente da utopia, de liberdade, de abundância futura. É o catalisador emocional da coisa toda. E essa utopia parece que vai se realizar bem rápido já no capítulo 2. O Major morre, mas a semente está plantada. Exatamente. O legado dele inspira os outros porcos, principalmente. Sim, aí entram em cena figuras centrais. O Bola de Neve, que é mais vibrante, cheio de ideias. Inventivo, né? E o Napoleão, mais reservado, quieto, mas com uma cara de poucos amigos, determinado. E o Garganta. Não podemos esquecer do Garganta, o orador brilhante. Ah, o Garganta. Esse é chave. O mestre da propaganda, capaz de convencer qualquer um de qualquer coisa, transformar preto em branco, como diz o livro. E aí eles desenvolvem o animalismo, fazem reuniões secretas, mas tem resistência no começo, né? Dúvidas, a égua fútil, a mole, preocupada com o açúcar, lifitas. Sim, e o corvo Moisés, com aquela história da montanha de açúcar, dispersando um pouco o foco. Mas a lealdade dos cavalos, do Sansão e da Quitéria ajuda a manter a chama acesa. Sansão. O Golias na tradução que estamos usando, certo? Forte trabalhador. Isso, o Golias, e a Quitéria, a esperança, figuras importantes. E a revolução em si acontece meio de repente, né? Totalmente. A negligência do Jones chega ao limite, os bichos passam fome e, num impulso, expulsam ele e os homens da fazenda. É uma cena de catarse mesmo. Sem dúvida. A destruição dos chicotes, freios, argolas, o Golias jogando o chapéu de palha na fogueira, e a libertação física, simbólica. E aí rebatizam a fazenda, Fazenda dos Bichos. E o Bola de Neve vai lá e escreve os 7 mandamentos na parede do celeiro. Os pilares da nova sociedade. Parece tudo perfeito, o início de uma nova era de verdade. Mas sempre tem um mas, né? Logo no finzinho do capítulo tem aquele episódio do leite das vacas. Some. É, um detalhe que parece pequeno, mas é muito significativo. Os porcos ordenham as vacas e o Napoleão fala, deixa pra lá o leite, vamos pra colheita. E o leite desaparece. Quem bebeu leite? A gente já desconfia, né? Fica implícito que foram os porcos. É o primeiro privilégio, a primeira pequena quebra da igualdade. Bem sutil, bem no comecinho. Mostra a astúcia no Napoleão desde cedo. Enquanto o Bola de Neve tá lá, idealista, organizando, escrevendo, o Napoleão já tá pensando em outras coisas. Exato. Essa dinâmica entre os dois vai ser central. O idealista versus o pragmático. Ou melhor, o estrategista implacável.
E no começo, a fazenda funciona bem sob o comando dos animais, né? Capítulo 3, a primeira colheita é um sucesso. Sim, eles trabalham com um afinco que nunca tiveram com o Jones. Sentem que aquilo é deles, né? O alimento era deles de verdade. O Golias se destaca, claro, com o lema dele, trabalharei mais ainda, um símbolo dessa dedicação toda. É um período de otimismo, de cooperação, mas a hierarquia já está ali, né? Os porcos supervisionam, dão ordens, mas trabalho físico que é bom, nada. E as iniciativas do Bola de Neve, os comitês, as aulas para ensinar a ler e escrever. Bem intencionadas, sem dúvida, mas a maioria dos comitês fracassa. E as aulas de leitura? Bom, quem aprende mesmo perfeitamente são os porcos. O Golias só consegue decorar as primeiras letras. Mostra a dificuldade de colocar a igualdade em prática. É aí que entra o Garganta de novo, né? Para justificar a primeira grande diferença. Exatamente. O leite e as maçãs. Decidem que esses itens são exclusivos para os porcos. E a justificativa? Ah, o Garganta é mestre nisso. Diz que os porcos precisam daquilo para o trabalho intelectual, que é muito desgastante, sabe? E o principal argumento: se os porcos falharem, o Jones volta. O medo. Sempre o medo. E os bichos acabam aceitando. Que poder de persuasão. Assustador. E ele ainda simplifica os mandamentos para facilitar o controle. Cria aquela máxima: 4 patas bom, 2 patas ruim. Que as ovelhas adoram repetir, né? E acabam usando isso para interromper debates. Exato. Vira uma ferramenta para calar a oposição, principalmente o Bola de Neve. É a manipulação da linguagem começando a todo vapor. Enquanto isso, o que o Napoleão faz? Ah, ele não tá nem aí pros comitês do Bola de Neve. Não. Ele pega os 9 filhotinhos de cachorro que nasceram e some com eles. Diz que vai cuidar da educação deles. Em segredo. Uma jogada de mestre, pensando lá na frente. Que medo desses cachorros depois. Pois é. Mas antes dessa divisão interna explodir de vez, eles enfrentam uma ameaça externa. Capítulo 4. A Batalha do Estábulo. O Jones tenta retomar a fazenda? Sim, ele volta com outros homens. Mas o Bola de Neve, que tinha lido uns livros do Júlio César, organiza uma defesa brilhante. É verdade. Tem toda uma estratégia. Ataques coordenados, recuo tático, emboscada. E funciona. O Bola de Neve luta na linha de frente, é até ferido. O Golias mostra uma força assustadora. Os humanos entram em pânico e fogem. É uma grande vitória para a Fazenda dos Bichos. Consolida a independência deles. Com certeza. Eles criam até medalhas. Herói animal primeira classe para o Bola de Neve e para o Golias. Parecia um momento de união, de força coletiva. Mas essa vitória também acaba destacando ainda mais o Bola de Neve, né? O que, imagino, não deve ter agradado muito Napoleão. Exatamente. E aí o capítulo 5 marca a virada, a ruptura definitiva. Começa com a Molly. A égua vaidosa. Ela some. Ela não se adapta à vida revolucionária sem seus luxos, suas fitas, seu açúcar. É vista conversando com um homem, depois foge. Representa aqueles que não compram a ideia da revolução completamente. Mas o foco principal do capítulo é outro. O moinho de vento. O grande projeto do Bola de Neve. Modernizar a fazenda, gerar eletricidade, aquecimento, diminuir a semana de trabalho para 3 dias. Uma visão de futuro, né? Quase uma utopia dentro da utopia. Ele faz até desenhos detalhados no chão do celeiro. Sim, mas o Napoleão é totalmente contra. Diz que precisam focar em produzir comida, que o moinho não levar todo mundo a passar fome. Chega a fazer xixi nos planos do Bola de Neve. Que desrespeito. É o confronto aberto. De um lado, vote em Bola de Neve e na semana de 3 dias. Do outro, vote em Napoleão e na manjedoura cheia. A fazenda se divide. E como essa disputa se resolve? Na votação. Era para ser. Mas na hora H, quando o Bola de Neve está fazendo um discurso inflamado e parece que vai ganhar, aí vem a surpresa. O Napoleão solta um guincho agudo e aqueles 9 cachorros enormes que ele educou, os filhotes, agora são bestas enormes. Exato. Leais só a ele. Atacam o Bola de Neve ferozmente e o perseguem para fora da fazenda. Ele some, expulso. Um golpe. Claramente um golpe de Estado. Na cara dura. O poder tomado pela força, não pelo debate.
E a primeira medida do Napoleão é... Acabar com as reuniões de domingo. Nada de debate. As decisões seriam tomadas por um comitê de porcos, presidido por ele. A ditadura se instala ali. Os cachorros rosnando para quem ousa protestar, as ovelhas balindo, 4 patas bom, 2 patas ruim, para abafar qualquer discussão. E o Garganta? Como ele justifica essa barbaridade? Ah, com a lábia de sempre. Diz que liderança é um fardo pesado, que o Napoleão está se sacrificando pelo bem de todos, que o Bola de Neve, na verdade, é um criminoso, um traidor, que disciplina é essencial para evitar a volta do Jones. E o Golias? Coitado, deve ter ficado confuso. Fica, mas acaba aceitando. E adota o segundo lema dele. O camarada Napoleão tem sempre razão. É a combinação da força bruta dos cães, a propaganda do Garganta e a lealdade cega do Golias que sela um novo regime. E a ironia maior vem logo depois, né? Qual delas? São tantas. O Napoleão anuncia que o moinho vai ser construído. Ah, sim, claro. E o Garganta explica que, veja bem, a ideia sempre foi do Napoleão. A oposição era só uma manobra tática para se livrar do Bola de Neve, aquele elemento indesejável. Cara, é a história sendo reescrita na hora, sem vergonha nenhuma. É o primeiro grande exemplo disso, e vai se repetir muitas vezes. O moinho, que era símbolo do progresso com Bola de Neve, vira símbolo da exploração sob Napoleão. O capítulo 6 já mostra isso, né? Trabalho, trabalho e mais trabalho. 60 horas por semana, mais o voluntário aos domingos. Sob pena de cortar a ração. A construção do moinho é dificílima. Quebrar as pedras é um esforço brutal. E quem carrega o piano? O Golias, claro. Puxando pedra morro acima. A esperança até tenta avisar para ele ir com calma. Mas ele só repete os lemas. Trabalharei mais ainda, Napoleão tem sempre razão. As condições de vida não melhoram, talvez até piorem em relação ao tempo do Jones, mas eles se consolam pensando que agora são livres. E para piorar, começam a faltar coisas na fazenda. Pregos, óleo, ferramentas. E aí o Napoleão anuncia outra quebra de princípio. Vão começar a fazer comércio com as fazendas vizinhas, com os humanos, usando um advogado, o Sr. Whymper, como intermediário. Os animais ficam meio assim. Lembram vagamente que tinham decidido não fazer isso, não usar dinheiro nenhum? A memória falha dos bichos é a grande aliada da manipulação. É a verdade se tornando flexível, né? O que os porcos dizem que é, passa a ser. Exato. E junto com o comércio vem outra mudança significativa. Os porcos se mudam para a casa do Jones. Para a casa da fazenda. E começam a dormir nas camas. E o Garganta, claro, tem a explicação na ponta da língua. Precisam de um lugar quieto para trabalhar com o cérebro, né? E é adequado à dignidade do líder, novo título para o Napoleão. E o quarto mandamento na parede? Ah, quando os bichos vão olhar, percebem que ele diz: nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Alguém discretamente adicionou as 2 últimas palavras. Que coisa! Essa alteração constante dos mandamentos é uma das coisas mais sinistras do livro. É a lei se curvando ao poder, mas mantendo a fachada. O Benjamin, o burro cínico, ele percebe tudo isso, mas fica quieto. O silêncio dele também é cúmplice, de certa forma. E, para fechar o capítulo com chave de ouro, ou de desastre, o moinho, que eles construíram com tanto sacrifício... Vem uma ventania e destrói tudo. O trabalho de meses jogado fora. E a reação do Napoleão é imediata. Culpa o Bola de Neve. Diz que ele se infiltrou na fazenda à noite e sabotou tudo. Pronuncia sentença de morte, oferece recompensa, encontra até umas pegadas de porco e diz que são dele. É o bode expiatório perfeito. Perfeito mesmo. O capítulo 7 começa com essa paranoia, né? O Bola de Neve vira o culpado de absolutamente tudo que dá errado. Milho some. Culpa do Bola de Neve. Chave perdida. Bola de Neve. Erva daninha cresce. Bola de Neve. Vira uma obsessão. E serve pra quê? Para desviar a atenção dos problemas reais. A fome, por exemplo. Exato, o inverno é rigoroso, a comida está escassa, de verdade. Preciso até enganar o Sr. Whymper, enchendo os silos com areia e cobrindo só com uma camadinha de grãos para parecer que tem fartura. E a fome leva a outro momento tenso, a revolta das galinhas. Napoleão ordena que elas entreguem centenas de ovos por semana para vender e comprar comida.
Elas protestam, começam a quebrar os próprios ovos. E a resposta do Napoleão é... Brutal. Corta a ração delas. Quem ajudar é punido com morte. 9 galinhas morrem de fome. Oficialmente de doença, claro. Mas a mensagem é clara. Qualquer resistência será esmagada sem piedade. E logo depois disso, o Garganta vem com mais novidades sobre o Bola de Neve. Sim, agora não basta ser sabotador. Descobrem que ele sempre foi um agente secreto do Jones, desde o começo. Inclusive na Batalha do Estábulo, ele teria tentado levar os animais à derrota. Mas isso é reescrever completamente a história. O Bola de Neve foi herói naquela batalha. Não importa a verdade, importa a versão oficial. E a versão oficial agora diz que o Napoleão foi o verdadeiro herói que mordeu a perna do Jones. O Golias deve ter tido dificuldade em engolir essa. Ele lutou lá, ele viu. Ele até questiona, sim. Fala, eu não me lembro disso. Mas o Garganta pressiona, insiste, fala com tanta convicção. E o Golias acaba cedendo. Se o camarada Napoleão diz, deve ser verdade. A dúvida individual não resiste à pressão da autoridade e da propaganda incessante. É muito triste ver a lealdade dele sendo manipulada assim. E essa dúvida, mesmo que pequena, é perigosa para o regime. Por isso, logo em seguida, o Napoleão convoca aquela assembleia terrível, o expurgo. Uma das cenas mais pesadas do livro. Os cachorros atacam, arrastam 4 porcos que tinham ousado discordar antes. E eles confessam ligação com o Bola de Neve, planos para entregar a fazenda, confissões claramente forçadas pelo terror, e são executados ali mesmo, na frente de todos. E depois vêm outros, as galinhas que lideraram a revolta dos ovos, um ganso, ovelhas, todos confessando crimes absurdos e sendo mortos. É um banho de sangue, uma pilha de cadáveres. O cheiro de sangue no ar. É a instalação do terror absoluto como método de controle. Ninguém mais ousa sequer pensar em discordar. Os animais ficam em choque. A esperança, a quitéria, reflete sobre como o sonho virou pesadelo. Era para ser uma sociedade livre, sem violência. E para selar esse clima de terror e apagar o passado incômodo, vem a última ordem. Animais da Inglaterra, o hino da Revolução, é proibido. Proibido? Por quê? A justificativa do Garganta é que a revolução está completa. A sociedade perfeita foi atingida. Então a canção não tem mais propósito. É substituída por um poeminha ufanista sobre Napoleão. O passado tem que ser apagado e reescrito. Com o terror consolidado, o capítulo 8 mostra o Napoleão no auge, né? Um culto à personalidade absurdo. Total. Títulos grandiosos. Pai de todos os animais. Terror da humanidade. Aparece pouco, sempre com cerimônia, trombeta, cães de guarda. E a lei continua sendo ajustada. Qual foi a dessa vez? O 6º mandamento. Os animais lembram que era nenhum animal matará outro animal. Mas quando vão conferir, tá lá. Nenhum animal matará outro animal sem motivo. Ah, bom. As execuções, então, tiveram motivo. Tudo justificado retroativamente. É impressionante. E a vida dos bichos comuns? Cada vez mais dura. Trabalho pesado, comida ruim e pouca, exceto para os porcos e cães, claro. Mas o Garganta apresenta estatísticas que mostram que tudo está melhorando. Produção aumentando. Números que ninguém pode verificar. Napoleão se torna quase um deus. Tem até provador de comida com medo de ser envenenado. Sim. E nesse clima, ele começa a negociar a venda de uma pilha de madeira com os fazendeiros vizinhos, o Pilkington e o Frederick. Joga um contra o outro. Espalha um ódio terrível contra o Frederick, né? Diz que ele maltrata os animais, que está planejando atacar. Sim, cria um inimigo externo para unir a fazenda. Morte a Frederick. E claro, qualquer problema que surge é sabotagem do Bola de Neve que agora estaria escondido na fazenda do Frederick. Mas aí vem a reviravolta. O moinho finalmente fica pronto. E o Napoleão anuncia que vendeu a madeira. Pro Frederick, aquele que lhe demonizava. Quê? E toda aquela história de ódio? Tudo fingimento tática. Na verdade, ele sempre esteve negociando secretamente com o Frederick. Rompe relações com o Pilkington, o novo slogan vira Morte a Pilkington. As histórias sobre o Frederick eram exageros ou até invenções do Bola de Neve. Que reviravolta cínica. E ele se gaba de ter exigido pagamento em dinheiro vivo. Acha que foi muito esperto, mas aí vem o troco. O Frederick paga com notas falsas. Não acredito! Ele foi enganado. Completamente. Levou a madeira de graça.
E a reação do Frederick é atacar a fazenda dos animais. A Batalha do Moinho de Vento. Exato. Os homens vêm armados, mais preparados. Os animais lutam com bravura, mas sofrem muitas baixas. O Pilkington se recusa a ajudar, e o pior acontece. Eles explodem o moinho. O moinho que custou tanto sangue, suor e lágrimas. Explodem com dinamite. O Benjamin, o burro, até prevê. A fúria toma conta dos animais. Eles contra-atacam com tudo e expulsam os homens, mas a um custo terrível. Muitos morrem, quase todos ficam feridos. Uma vitória. Que vitória! Perderam o moinho. Mas o Garganta proclama uma vitória estrondosa. O Golias, mesmo ferido, questiona, mas eles destruíram o moinho. E o Garganta responde, que importa o moinho? Reconquistamos nosso solo sagrado. Celebrações forçadas, tiros de canhão, discursos. Napoleão se autocondecora. E logo depois dessa vitória, vem a cena do uísque. Ah, sim. Os porcos encontram uma caixa de uísque na adega da casa. Bebem a noite toda, fazem a maior algazarra. No dia seguinte, estão de ressaca. O Garganta anuncia que o camarada Napoleão está morrendo. Morrendo de ressaca. Que patético. E decretam a proibição do álcool, sob pena de morte. Mas aí o Napoleão melhora e manda comprar livros sobre como fazer cerveja e destilar álcool, e separa um pasto para plantar cevada. O pasto que era para os animais aposentados. Esse mesmo. E claro, mais uma visita noturna à parede dos mandamentos. O Garganta é visto caindo da escada com um pincel e tinta. O Benjamin entende tudo, mas não fala nada. E o quinto mandamento? Dias depois, percebem que agora diz: nenhum animal beberá álcool em excesso. A hipocrisia total. O capítulo 9 é um dos mais tristes. É o fim do Golias. Ele tá velho, o casco ferido na batalha não cura direito, mas continua trabalhando, sonhando com a aposentadoria, que nunca chega. O campo dos aposentados virou plantação de cevada para os porcos. Exatamente. A vida fica ainda mais difícil. O inverno é frio, a comida mais escassa ainda. Menos para os porcos e cães, claro. A elite suína só aumenta em número e privilégios. Leitões do Napoleão com educação separada, direito de passagem, fitas verdes aos domingos, cerveja diária para os porcos. Enquanto os outros passam fome e são distraídos com as tais demonstrações espontâneas. Desfiles militares, canções, discursos, para celebrar as lutas e triunfos e fazer esquecer a barriga vazia. A fazenda vira uma república, Napoleão é eleito presidente, como candidato único, óbvio. E o Moisés, o corvo, volta a aparecer falando da montanha de açúcar candy. Sim, e muitos animais desesperançados começam a acreditar nele. É um consolo. Os porcos o criticam em público, mas deixam ele ficar por ali, recebendo até cerveja. Entendem que a promessa de um paraíso pós-morte ajuda a manter os oprimidos quietos. O ópio do povo. E aí o Golias não aguenta mais. Exausto, trabalhando na reconstrução do moinho, ele cai. O pulmão parece ter sido afetado. Ele fala que espera se aposentar logo, aprender o resto do alfabeto. Mas o Napoleão tem outros planos. O Garganta anuncia que conseguiram uma vaga para ele num hospital veterinário na cidade para receber um melhor tratamento. Os animais ficam meio desconfiados, hospital humano, mas engolem. Até que a carroça chega para buscá-lo e o Benjamin. O Benjamin, que finalmente aprendeu a ler bem, corre para avisar. Ele lê o que está escrito na lateral da carroça. Alfred Simmons, abatedor de cavalos e fornecedor de cola, Willingdon. Meu Deus, estão levando o Golias para o matadouro. Exato. Os animais entram em pânico, gritam para o Golias fugir. Ouvem ele escoiciando a carroça por dentro, mas ele está fraco demais. A carroça vai embora. É o fim trágico do animal mais leal e trabalhador da fazenda. Vendido para fazer cola. Que traição. E a versão oficial do Garganta é revoltante. Diz que o Golias morreu no hospital, recebendo todos os cuidados, que suas últimas palavras foram: "Viva o camarada Napoleão. Napoleão tem sempre razão." E a carroça? Ah, era do hospital sim, é que o veterinário tinha comprado do abatedouro e ainda não tinha pintado por cima. Uma mentira deslavada. E os animais acreditam, ou fingem acreditar. O que mais podem fazer? Estão derrotados. E para completar a infâmia, os porcos faziam um banquete em homenagem ao Golias. Uma carroça entrega uma caixa de uísque comprada com o dinheiro da venda do Golias. Que horror!
E chegamos ao último capítulo, o 10º. Anos se passaram. Muitos anos. A maioria dos que viveram a Revolução já morreu. Sobraram poucos, como a Esperança, a Quitéria, o Benjamin, o Jones morreu, o Bola de Neve foi esquecido, o Golias é só uma lembrança vaga. A fazenda prosperou, ficou maior, mais organizada. Tem até 2 moinhos agora. Mas os moinhos não são para gerar eletricidade e conforto para os animais, como o Bola de Neve sonhou. São para moer milho e dar lucro para os porcos. A riqueza aumentou, mas não chegou aos trabalhadores comuns. Eles continuam trabalhando muito, passando fome, frio. A vida deles não mudou nada, ou talvez tenha piorado. A burocracia dos porcos cresceu enormemente. Arquivos, relatórios, memorandos, que depois são queimados. Eles consomem, mas não produzem nada de útil para a fazenda. O Benjamin resume bem. Fome, dificuldade, trabalho. Essa é a lei da vida, sempre foi e sempre será. O sonho da igualdade virou pó. Mas ainda existe um orgulho, sabe, de pertencer à fazenda dos bichos, a única na Inglaterra governada por animais. A lenda da Revolução ainda persiste, mesmo distorcida. A crença de que todos os animais eram iguais. Até que vem a cena chocante. O que os animais veem? Os porcos, andando sobre as 2 patas traseiras. Primeiro o Garganta, depois os outros. Por último, o Napoleão, majestoso, carregando um chicote. É a transformação final. E as ovelhas, ensinadas pelo Garganta, começam a balir um novo lema. 4 patas bom, 2 patas melhor. A inversão completa. A superioridade assumida abertamente. E o Benjamin leva a esperança até a parede do celeiro, o que restou dos 7 mandamentos. Apenas um. E ele foi alterado. Agora diz: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. A contradição final. A justificativa explícita da desigualdade. A partir daí é só a consolidação da nova realidade. Os porcos usam roupas, instalam telefone, assinam jornais humanos, fumam cachimbo. Se tornam indistinguíveis dos humanos nos hábitos. E fazem as pazes com os vizinhos. Uma delegação de fazendeiros visita a granja. E eles admiram a eficiência, né? As longas horas de trabalho, as rações mínimas. O Pilkington elogia a disciplina dos animais inferiores. Diz que os fazendeiros humanos têm muito a aprender com a fazenda dos bichos sobre como controlar as classes trabalhadoras. Um reconhecimento entre opressores. E o Napoleão, no discurso dele, garante que não tem mais nada de revolucionário ali. A fazenda agora é uma cooperativa, propriedade dos porcos. E anuncia que vai voltar ao nome original. Fazenda do Solar. Apaga até o nome da Revolução. Abandona a bandeira com casco e chifre. O tratamento de camarada. É a restauração completa. E a cena final? Os animais espiando pela janela da casa. Porcos e homens bebendo, jogando cartas. E aí começa uma briga violenta no jogo. Napoleão e Pilkington jogaram mesmo espadas trapaceando, e os animais olham de um para o outro. Olhavam de porco para homem, e de homem para porco, e de porco para homem novamente. Mas já era impossível distinguir quem era quem. Arrepia só de lembrar. É o fecho perfeito. A imagem da corrupção total pelo poder. A revolução que devorou a si mesma e os revolucionários que se tornaram cópias exatas dos tiranos que derrubaram. O ciclo se fechou. Uma análise que mostra essa trajetória terrível, né? Do sonho do velho major à tirania indistinguível dos porcos homens. Passando por tantas etapas. A manipulação da verdade, o medo, a violência, a exploração. Os momentos marcantes ficam na cabeça. A alegria inicial, a criação e depois a deturpação dos mandamentos, as batalhas, a ascensão implacável do Napoleão, a expulsão do idealista Bola de Neve, o destino cruel do leal Golias. E essa transformação final. E essa imagem final, essa impossibilidade de distinguir porcos e homens, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Fica a pergunta, como é que ideais tão nobres, tão puros, na origem, podem se corromper de maneira tão completa quando o poder entra em jogo? O que leva aqueles que lutam contra a opressão a se tornarem eles mesmos os opressores, usando as mesmas ferramentas, a mesma cara.
É uma reflexão profunda sobre a natureza do poder, né? E sobre a fragilidade das revoluções e a necessidade constante de vigilância para não deixar que a história se repita. Fica aí para a gente pensar.